Salve, salve galera, eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM, Contos do Zé Medeiros. Para quem está acompanhando aí a nossa saga Dois Mundos, esse é o episódio número 5, galera. Então, se você ainda não é inscrito, faz favor, se inscreva, curtam os vídeos, compartilhem. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, assiste os outros, assiste os primeiros, para você entender como que nós chegamos até aqui. Certo, galera? O episódio de ontem foi tenso, mais tenso. E hoje a gente vai voltar aqui, que hoje vai complicar mais ainda. É um enredo super pesado. Tô aqui hoje com o meu coletinho de pagodeiro. Então aí, então bora pro vídeo, bora pro conto. Capítulo 1, episódio 5. Nada acontece por acaso. Depois de um grande feriado, onde Jamal foi visitar a sua avó, ele ligou desesperado para Arthur, dizendo ter urgência em falar com ele. Quando se encontraram, Jamal contou a Arthur sobre uma história de um caso muito parecido com o da família dele, onde um pai enlouquece e mata esposa queimada, e também alega matar em nome de Deus. Não, galera, para. Calma aí. Como assim? Bugou, minha mente agora bugou. E eu costumo falar, né? Eu gosto muito dessa história. Não porque fui eu que escrevi, mas eu gosto muito. Porque agora pensa. Já tinha acontecido isso que aconteceu com o Arthur, já tinha acontecido, né? Como assim? Como assim? A mesma coisa. Um homem foi lá e matou a mulher queimada e afirma matar em nome de Deus. Calma, galera. Calma. Vamos voltar para a história. E também alega matar em nome de Deus. E culpa uma garota. Esse caso foi conhecido como o caso das caixas de fósforos, pois o pai que assassinou a esposa queimada alegava que o fósforo saiu sozinho da caixa, entrou em combustão e caiu sobre a gasolina. E Jamal fez mais do que isso. Pesquisou por toda a internet. Achou inclusive uma cópia do jornal da época e várias reportagens sobre o ocorrido. Eu fico imaginando agora a cabeça do Arthur. Agora que estava voltando tudo pro prumo, estava ali, ó. Nunca mais a vida dele ia ser a mesma, não. Tem coisas que acontecem na vida da gente que faz um marco. Seja bom, seja ruim, mas as coisas mudam a gente, nos mudam. Então aconteceu uma tragédia, ponto. O que você faz dali para frente é contigo, é comigo, entendeu? Aconteceu uma tragédia, bum. E aí? Você vai parar no tempo? Não, a vida vai continuar. E a vida de Arthur estava continuando. Aí Jamal, que era o colega de quarto, ele foi no feriado, ele foi visitar a avó dele e encontra uma história praticamente idêntica à dele. Aí Arthur, o que ele faz? Ele pesquisa na internet, ele deve ter ficado horas e horas e horas, e ele acha inclusive uma cópia do jornal. Imagina a cabeça desse cara. Vamos de história. Arthur estava mais perdido ainda. Não conseguia saber o que pensar. Como um caso poderia acontecer novamente? E como o pai dele teve coragem de dizer que fez isso em nome de Deus? Ele tinha se tornado cético. Não acreditava mais em nada. Galera, é o que eu falei. Ele cresceu ali, ó.
seguindo os passos do pai dele. Ele cresceu em meio a uma religião que sempre pregava coisas boas, sempre pregava que as pessoas, elas evoluíam, elas melhoravam. Ele passou a vida inteira ajudando as pessoas. Esse é o Arthur. Aí depois de tudo que acontece, ele abandona a fé, ele vira as costas para o pai dele, ele continua seguindo a vida dele, ajudando as pessoas, ajudando o amigo dele, ajudando a irmã dele. E aí vem essa bomba, que esse caso já aconteceu e é um caso muito parecido, entendeu? Então ele se questiona, ele questiona a própria vida, a própria existência. Arthur, ele estava se tornando mais cético do que nunca. Mas vamos voltar para a história. Lilian, em contraponto, perdoou o pai. Ela acreditava que isso tudo só aconteceu porque ela estava cantando fora da religião. Voltou a cantar no coral e prometeu ao seu pai tomar conta da congregação. O que foi um grande choque para Arthur, pois sua irmã estava engajada que ele voltasse a falar com o pai e voltasse a fazer parte da sua religião. Ela dizia que o pai deles estava de volta, estava fazendo um trabalho maravilhoso na prisão. E pelo esforço dele, a violência na prisão diminuiu quase 70%. Vamos por partes, né? A irmã dele, ela pegou a culpa para ela. Ela entendeu na mente dela que o pai dela só surtou, deu a birutice na cabeça dele, porque ela cantou fora ali da religião deles, entendeu? Cantou música fora, cantou num ambiente que não era lá, o propósito de cantar não era o mesmo. Então ela tomou a culpa para ela. Não sei se aquilo foi uma desculpa, um descanso mental para ela. Então ela tomou as dores, ela tomou a culpa para ela, ela procurou o pai na prisão, perdoou ele, e ela estava à frente do trabalho que o pai tinha naquela seita religiosa. Eu falo seita religiosa, eu falo religião, porque eu falei, não tem um apego religioso, é uma história, galera. Vamos lembrar, é uma história, é ficção, certo? E a Lilian, ela queria que o Arthur voltasse. Queria que o Arthur voltasse a fazer parte ali daquele círculo de todos eles. Queria que o irmão dele perdoasse o pai. E falou para ele, inclusive, que o pai estava fazendo um trabalho maravilhoso na prisão. E ele conseguiu diminuir a violência na prisão 70%. É, galera, é bastante, hein? Então o pai dele continuou a vida, estava preso, sabia que ele ia ter que pagar pelo que ele fez. Mas ele estava aproveitando aquele tempo para fazer o bem para as pessoas. Mas vamos voltar para a história. No que acreditar? Em uma realidade em que tudo está mais fácil, porque depois que Arthur saiu da religião, tudo começou a dar certo. Ele passou a ser respeitado na faculdade e no trabalho. Nunca mais foi ridicularizado, tinha um bom emprego, uma namorada que o amava, mudou para um apartamento, comprou um carro do ano. É verdade, no que acreditar. Galera, são situações, entendeu? Depois que tudo aconteceu, Arthur, ele tinha uma visão, ele tinha um foco a mais, entendeu? Talvez por ele não passar tanto tempo engajado ali na religião, ele se focou mais na profissão, nos estudos. Então o que aconteceu? A vida profissional dele deslanchou, entendeu? Ele conseguiu um emprego melhor, ele conseguiu, o apartamento, ele conseguiu comprar um carro do ano,
ele estava feliz com a Débora. Então as coisas estavam indo ali, ó, a pino, estava subindo. E ele condicionou a isso ao fato dele ter saído ali da religião, dele ter abandonado a fé. Mas será que foi isso? Será que não foi? Será que, teoricamente, foi bom ter acontecido isso? Se você pensar pelo lado familiar, claro que não, porque ele perdeu sua mãe, ele amava sua mãe. Mas, num certo período, quando a gente perde alguém, por mais que a gente ama, as nossas vidas, elas continuam. Então a vida dele continuou. Ele continuava amando a mãe dele, sentindo aquele sentimento que ele sempre teve pela mãe. Ele só não tinha ela presente, mas ele tinha ela no coração. Mas também condicionar que o bem que estava acontecendo na vida dele foi porque ele abandonou tudo aquilo que ele viveu, é complicado. Porque ele se tornou a pessoa que ele era, porque ele seguiu uma vida regrada. Ele seguiu uma vida afastada de bebida, de tudo, entendeu? Então, mas a cabeça dele estava bem confusa. Vou voltar para a história. É verdade. No que acreditar? No óbvio? No mais fácil? No que nos desafia? Ou apenas viver sem questionar o porquê de certas coisas acontecem ao nosso redor? Galera, isso acontece com a gente. Isso acontece no nosso dia a dia. Eu costumo falar muito sobre a lei de Murphy. As pessoas que me conhecem sabem. Principalmente, eu vou dar um exemplo prático, principalmente com instrumentos. Eu tenho bastante instrumento. Então, vamos supor, a gente não tem nenhum pendurado ali. Mas, vamos supor, eu tô com um instrumento em cima do sofá, eu vejo, eu falo, nossa, eu acho que vai cair. Se eu virar as costas, cai. Por quê? Porque a gente sabe, a gente deixa determinadas coisas em determinadas situações que você sabe, você fala, vai dar merda, entendeu? Então tem coisas que são óbvias, mas a tendência nossa é o quê? É aquele jeitinho brasileiro, você fala, não, é rapidinho, né? Muita gente fala que, vou deixar o carro ali, é uma vaga de deficiente, pô, mas não vai vir nenhum deficiente agora, eu vou ali, é só na farmácia, é rapidinho. Nós tentamos dar o nosso jeitinho, entendeu? Então no que a gente vai acreditar? A gente vai acreditar no que é mais fácil? A gente vai acreditar no óbvio? A gente vai acreditar naquilo que nos desafia? Cada pessoa, ela tem uma forma de pensar. Eu tenho a minha forma, você tem a sua. Mas vamos pensar no Arthur. No que ele ia acreditar? Que as coisas estavam dando certo porque ele saiu da religião, ele saiu daquele meio. As coisas estavam começando a dar errado porque ele conheceu a Débora. Ele poderia encarar de várias formas. Ele preferiu acreditar que as coisas estavam dando certo porque ele abandonou a fé. Cada um é dono das suas próprias ações, né? E Arthur não diferente de todos nós. Mas vamos voltar para a história. Arthur começa a ter sonhos meio perturbadores, com uma casa abandonada e com uma menina que sempre estava sozinha. Isso o assustava muito, mas preferiu em ir atrás de respostas ou de perguntas. Com a ajuda de Débora, que agora tinha se tornado sua noiva, e de Jamal, foram atrás da verdade a qualquer preço e consequência, procurar respostas com ceticismo e imparcialidade. Resolveu pesquisar a fundo o caso Caixa de Fósforo e entender um pouco sobre outras religiões que lhe dariam uma nova perspectiva do que tinha acontecido. Bom, galera, eu acho que tá claro o que está acontecendo, né? Ele quer entender, de qualquer forma. Então ele abandona o que ele acredita, o que ele espera, e vai atrás da verdade, galera. Mas o que é a verdade? O que o Arthur vai encontrar? O que Arthur vai encontrar? Será que o que ele vai encontrar é bom?
Será que o que ele vai encontrar vai ajudar, vai acrescentar na vida dele ou vai piorar? Ele estava vivendo uma vida boa. Estava trabalhando, estava crescendo profissionalmente, estava conquistando seus objetivos. Ok. Tinha se tornado noivo da mulher que ele ama. Ok. Tinha o carro do ano, que provavelmente ele não teria trabalhando numa imobiliária, na parte administrativa. Não teria, não. Então, é tipo assim, como é que fala? É caçar chifre na cabeça de cavalo? Não sei. E para ajudar, ele começou a ter sonhos. Sonhos com uma casa abandonada, com uma menina. Isso era perturbador. Imagino eu, de noite, tendo o mesmo sonho. Ele estava assim, quase toda noite ele tinha esse mesmo sonho. Uma casa abandonada e uma menina que estava sempre sozinha. Voltando, a vida dele estava ok. Tudo dando certo? Ok. Não é referência à música não, galera. Então, agora pensa comigo. O que vai acontecer na vida desse rapaz agora? Ele vai encontrar as respostas? Será que as respostas que ele vai encontrar é o que ele estava esperando? Vai ajudar, vai somar na vida dele? Ele vai se tornar um cara melhor com as respostas que ele vai encontrar? Vamos voltar para a história. Capa de jornal de 23 de fevereiro de 1916. Marido, após o filho sair de casa, espanca a filha de 5 anos, a machuca e incendeia a casa com a mulher dentro. E diz que fez isso em nome de Deus. E que jogou gasolina em toda a casa e o palito de fósforo saiu da caixa sozinha e entrou em combustão. Ele tinha saído de casa e teve queimadura de 3º grau. Ele era de outra religião, praticante. Ele se chamava Oswald e a sua filha se chamava Cristina e sua esposa chamava Bárbara. Galera, aí complica, que ele acha realmente esse jornal, né? Jornal real. Aí o que acontece? Ele vê a história. Só eu tô sacando aí como é parecido. Capa do jornal de 23 de fevereiro. Marido, após o filho sair de casa, espanca a filha e põe fogo na casa. E a mãe e a mulher dele morre. Galera, peraí, vamos pensar, né? Ele chama Oswald. Então, o Oswald, em determinado momento, faz igual o reverendo Rony. Não, ao contrário, né? O reverendo Rony fez igual a ele. Então é complicado. Será que foi uma referência isso? Será que o reverendo Rony viu isso e quis reproduzir? Não sei. Galera, eu sei que é complexo isso. Eu sei que a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Vamos voltar para o final da história. Ele afirma que não foi nenhum espírito e que estava consciente do que estava fazendo. E que uma garota que ele não ousa nem dizer o nome, que trouxe essa desgraça na família dele. Morreu na prisão de Dux, na República Independente, em 14 de outubro de 1956, com 90 anos de idade. Fez muitos trabalhos religiosos na prisão. E muitos dizem até hoje que ele foi um santo e que curou muitas pessoas em nome de Deus. Só o paradeiro de Cristina Cruz, que não era exato, pois depois que ela saiu do hospital, foi morar com seu irmão e nunca mais foi vista pela sociedade. E muitos dizem que ela morreu por complicações médicas. Bom, galera, eu tô perplexo. Como eu costumo dizer, mesmo eu tendo escrito,
Gente, olha a loucura disso, do que aconteceu. Como que pode ter casos tão parecidos? E eu posso afirmar que, com certeza, o reverendo Rony, ele não teria lido e nem tentado reproduzir, porque eram de religiões incompatíveis. Entendeu? Então foi uma coisa aleatória que aconteceu. Entendeu? É que existem milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de histórias no mundo. A dele foi muito parecida. Só que aí o que acontece? O Arthur está indo atrás disso. Isso vai fazer bem para ele? Isso vai fazer bem para a vida dele? Vai agregar na vida profissional? Vai agregar na vida amorosa? É isso que nós vamos descobrir nos próximos episódios. Nós estamos chegando ao fim aqui do 5º episódio. Tá tenso. Eu prometi que ia ser tenso. E eu garanto para vocês que o próximo episódio, o 6º episódio, vai ser mais tenso ainda. Não esperem uma história bonitinha, uma história de amor, um romance, e todos viveram felizes para sempre. Pelo menos não no começo aqui, galera. Não. Vai ter muitas e muitas reviravoltas ainda. Por isso, se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva no canal, curtam e compartilhem, porque vai ter muitas reviravoltas ainda nessa história, galera. Zé Medeiros, canal CZM, e tamo junto. Esperem o vídeo de amanhã.